Na verdade, o brinde aqui hoje, ó. Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna, galera, tudo bom? Vocês estão achando que vocês estão no ano de 2020 ou num tempo mais futuro? Não, na verdade, nós estamos aqui, ó. Vamos fazer uma volta no tempo, beleza? Tá? Volta no tempo. Início do século XX, vamos, né, retroceder aí 20 anos, 100 anos, ó, 20 não. Vamos retroceder aí 100 anos, né? Um século, beleza? Então, um brinde à arte brasileira, um brinde à Semana de Arte Moderna de 1922, daqui a 2 anos, ó, completando 100 anos, tá? Completando 100 anos, ok? Um brinde, né? Um brinde à arte brasileira. Vamos lá, né? Vamos lá então, meus queridos. Olha só. Se vocês puderem mandar o link para os amigos de vocês, tá bom? No grupo. Eu vi que o Paulo já mandou, né? Já pediu para vocês enviarem o link, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada no chat. A gente vai fazer uma abertura aqui, tá bom? Vamos fazer uma abordagem inicial. E daqui a pouquinho nós vamos para o chat. Tranquilo, tá? Daqui a pouco eu vou olhar aqui quais são os comentários, beleza? Tudo certo aí? Tudo certo? Então vamos começar, né? O que é modernidade? O que é moderno? Olha só que interessante. Olha o tema da nossa aula de hoje, olha o tema da nossa aula de hoje. Modernismo, o Brasil, né, descobre a sua modernidade. E o que é ser moderno? O que é ser moderno para vocês? Para mim, moderno é alguém que está aí inventando coisas novas, é aquela pessoa que tem um estilo assim, assado, a gente olha e fala, nossa, aquela pessoa já é moderna. Ok, né? Pessoa descolada, né? Pessoa moderna, né? Quando a gente pensa em alguém moderno, a gente pensa que é alguém para frente, né? Alguém que moderno, à frente do seu tempo. Tem a ver, mas vamos lá, vamos começar. Então, modernismo, nessa tela, né, na nossa primeira tela aí, já temos uma obra que representa o movimento modernista, né? Que é a obra Abaporu, da Tarsila do Amaral, ó. Dela aqui, gente, não sei se vocês estão reconhecendo, mas a minha amiga aqui é a Tarsila do Amaral, tá? Apesar dela não ter participado da nossa festa de inauguração, né, lá em 1922, ela está aqui, olha só. Eu convidei a Tarsila para ela fazer parte, então, desse momento com a gente, beleza? Então, essa obra aí é a obra da Tarsila do Amaral, Abaporu. Eu não sei se vocês sabem, mas essa obra é a obra artística brasileira mais valiosa, né, no mercado das artes, mais valiosa. Gente, cá entre nós, essa obra não pertence mais ao Brasil. Vocês acreditam nisso? Essa obra, né, ela foi leiloada no século XX, meados do século XX ela foi leiloada, e um colecionador argentino que adquiriu essa obra. Como é que você deixou, Tarsila? Então, a obra pertence ao governo, a obra pertence à Argentina, né? Ela já veio para o Brasil em algumas ocasiões especiais, né? Eu lembro que na Olimpíada de 2016 ela veio para o Brasil, né? Eles emprestaram a obra para o Brasil, ela estava no Rio de Janeiro, mas, enfim, a obra não é nossa mais, né? Enfim, a obra não é nossa, beleza? Vamos lá, então. Modernismo, o Brasil descobre a sua modernidade. Vamos lá. Então, olha só, mas afinal, o que é ser moderno? De acordo com o nosso dicionário, moderno é relativo, né? A palavra moderno, ela faz relação à época que se vive, né? Ou seja, é o momento presente, o atual, né? Outra referência que o nosso dicionário também traz de modernidade, de moderno, é sobre o período da história, né? Esse período da história. Aquele período ali que vai do final da Idade Média até a Revolução Francesa. Então, na história, esse período também é chamado de período moderno. A gente precisa fazer a gente tem que tomar um certo cuidado, porque senão nós misturamos aí a periodicidade da história e a periodicidade da história da arte. Tá bom? Então, vamos lá. Na história, na linha tradicional da história, a história moderna começa com o final da Idade Média e vai até ali a Revolução Francesa, tá bom? Porque da Revolução Francesa em diante nós já marcamos o início da era contemporânea, da Idade Contemporânea. Mas na arte não, galera. Na arte, a gente vai falar de moderno a partir do século XX, tá bom? A início do século XX. Até os anos 60. Vamos até os anos 60, porque aí já surge outra linguagem, aí já surge contemporâneo, né? Já é outra pegada, beleza? O nosso foco hoje é bem verde e amarelo, bem Brasil, ok? Tá? Eu não sei se vocês repararam aí no nosso figurino, né? Nós chegamos antes dos super-heróis, é por isso que nós estamos aqui. Nos convidaram para uma festa de super-heróis, mas enfim, né?
Aqui está a minha amiga Tarsila do Amaral. Eu não sei se vocês estão me reconhecendo, mas eu sou um músico muito famoso, né? Um músico muito famoso. Esse músico, vamos lá. Quem é o nome dele? Vamos ouvir um pouquinho de uma das minhas principais composições. Vamos ver, vamos tentar ouvir um pouquinho. Vamos tentar ouvir um pouquinho de uma das minhas principais composições. Vamos ver se vai rolar o vídeo, o áudio, né? Vamos lá. Não está funcionando o áudio, ó. Quis me entregar uma peça aqui o áudio, mas vai dar certo. Relaxa que vai dar certo, tranquilo? Enquanto isso, vamos seguir aqui na definição então, do nosso dicionário. O que é ser moderno, tá? Então, olha só, de acordo com o nosso dicionário, moderno significa relativo à época em que se vive, atual, novo, recente, né? Está na moda, período da história que marca o fim da Idade Média e o início da Revolução Francesa. Fechado? Gente, daqui a pouquinho a música volta, tá? Daqui a pouquinho... Vê se eles estão vendo o slide aí. Galerinha, vocês estão acompanhando os slides? Tranquilo aí? Todo mundo está conseguindo acompanhar a tela? Não está aparecendo aqui para mim. Não? Os slides não estão aparecendo? Para mim, não. Tá, segura só um pouquinho, por favor, rapidinho. Vamos resolver isso só um Problemas momento. técnicos aqui. Vamos lá. Vamos chegar lá. Vocês estavam ouvindo bem a gente? Sim, Então tá bom. Vocês estão ouvindo e nos vendo? sim. Beleza. Deixa eu só voltar aqui, então. A gente está com uns probleminhas de conexão, mas vai dar certo. Isso, só um instantinho que a gente já iremos espelhar para vocês. Por aí. Deixa eu espelhar aqui, vamos aguardar. Será que você consegue entrar aí também para a gente poder ver o chat daí? Só um instantinho. Que a tela vai chegar, gente. Eu pedi para espelhar. Tem como desligar o áudio um pouquinho? É difícil no microfone deles. Agora tá, né, gente? Deu certo aí? Os slides estão aparecendo? Deu. Tá. Maravilha. Ok. Galera, vocês podem ir falando aí, por favor, tranquilo. Tivemos uns problemas aqui técnicos. Agora não está aparecendo para mim. Aí, agora foi. E aí? Agora vai dar certo. Estão vendo a Mona Lisa aí? Agora saiu. Maravilha. Ok. Se o slide parar de apresentar, vocês, por favor, avisem. Combinado? Ele saiu agora. Ele saiu. Não está apresentando, não. Oi, como é? Assim, a gente está querendo mostrar para vocês esses slides, porque neles a gente está trazendo várias imagens, né? Tem várias coisas que
são fundamentais para que vocês consigam ver, para acompanhar esse momento que foi o modernismo, né? Sim. E não só o modernismo em si, mas a decorrência, assim, o que foi acontecendo, né? Para chegar, para a gente chamar, começar a chamar esse momento, né, de modernista para nossa, e quão relevante é esse movimento para a nossa história, né, enquanto brasileiros, brasileiras, dentro da nossa história, pensando em identidade, pensando em tudo que esse movimento trouxe para a gente, né, como um movimento mesmo artístico, cultural, emancipatório. A gente trouxe várias coisas nos slides, várias imagens, por isso que a gente está tentando ver se vai para poder que vocês acompanhem junto com a gente, né? Nada como essas imagens para que vocês acompanhem também. Sim, só um momento que a gente vai tentar. Eu vou tentar gerar o link dos slides para vocês, que aí vocês vão conseguir acompanhar também. Bom, Só um minuto, por favor, galera. Galera, então, olha só, estamos tentando resolver aqui a questão do áudio, tá bom? Todo mundo consegue me ouvir perfeitamente? Sim. Sim, beleza. Tá? Já nós vamos projetar o material para vocês. Porque realmente nós estamos fazendo a apresentação aqui, mas ele não está aparecendo para vocês, tá? Então, nesse primeiro momento, né, nosso aluno vai até 18h40. Nesse primeiro momento, a gente precisa entender alguns pontos muito importantes. O recorte que nós fizemos, né, para o nosso estudo de hoje é o modernismo. Então, nós pegamos ali, estabelecemos ali um recorte histórico do final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Então, quando vocês pensarem em arte moderna, em literatura moderna, é nesse contexto que vocês precisam pensar. Final do século XIX, início ali do século XX. É claro que essa ideia de modernidade, ela não vem acompanhada apenas no campo da literatura, no campo das artes. Essa ideia da modernidade é uma ideia que vem acompanhada pela história, pela ciência, pela indústria. Então, assim, nós estamos falando de um processo, na verdade, nós estamos falando de um processo que está permeado por vários outros processos, né? Econômicos, políticos, sociais, bom? Então, esse processo de modernidade, ele vai chegar ao Brasil, obviamente, ele vai ter um impacto primeiro na Europa, nos Estados Unidos, ele vai chegar aqui para a gente também com muita força. Esse momento, essa transição do século XIX para o século XX, é um momento também onde o Brasil está se descobrindo, por isso o título do nosso, né? Por isso o nosso tema, modernismo. O Brasil descobre a sua modernidade. É um período que o Brasil também está se descobrindo, o Brasil também está criando a sua identidade. Hoje, quando nós falamos de quando nós falamos de brasileiro hoje, nós conseguimos identificar vários símbolos que perpassam pela nossa cultura. Mas o que era falar Brasil? O que era falar brasileiro? O que era ser brasileiro lá no início do século XX? O que era ser brasileiro lá no final do século XIX? Será que é o mesmo de hoje? Claro que não, né? Claro que não. Então, por isso essa ideia desse forjar, desse criar dessa identidade. Então, falar de modernidade na arte brasileira
na literatura brasileira é falar, sim, de uma criação de uma identidade, né? E aí nós temos aí as cores, né? Verde, amarelo, azul, que remetem, obviamente, cores que remetem à nossa bandeira, mas que estão para além da nossa bandeira. Então, essas cores, essa parte visual, ela também cria essa identificação, ela também cria essa perspectiva identitária. Então, moderno aqui é exatamente esse processo do Brasil se descobrindo, do Brasil se conhecendo. Tá? Vamos entender aqui um ponto muito importante. A Semana de Arte Moderna, ela ocorre em 1922. 1922. 100 anos antes, o Brasil tinha... O que aconteceu 100 anos antes? Exatamente 100 anos antes da Semana de 22. O que aconteceu no Brasil, na história do Brasil, de tão importante? A independência. Isso, perfeito. Lá em 1822, 100 anos antes, o Brasil se torna independente politicamente de Portugal. Perfeito. Então, 100 anos depois, alguns autores, inclusive, vão dizer que se em 1822 o Brasil conquistou a sua independência política, 100 anos depois, ou seja, lá com a Semana de Arte Moderna, o Brasil estaria conseguindo o quê? A sua independência cultural, artística. Tem relação essa análise? Tem um sentido? Tem sentido sim. Tem sentido sim, tá bom? O Brasil está, sim, ele está se descobrindo, fechado? Tá? E aí nós vamos ter, obviamente, vertentes na literatura, na arte de uma forma geral, literatura e arte. Todas as linguagens artísticas, professor? Não, nem todas as linguagens artísticas, tá? Nós vamos ver aí que, por exemplo, o teatro, que a gente vai falar um pouco mais para frente, o teatro ele não participou desse momento. O teatro moderno brasileiro, ele só vai aparecer, ele só vai surgir bem mais para frente, tá bom? Aí o marco, na verdade, desse teatro é 1943, com a montagem da peça Vestido de Noivo do Nelson Rodrigues, tá bom? Lá em 1943. Mas vamos lá então, vamos voltar aqui, rapidinho. Vamos lá, segura um pouquinho. Só mais um momento. Só um instante, galera. Gente, mais um segundinho e a gente vai seguir. Só um instante. Foi? Agora sim, né, gente? E aí, galera, foi agora? E aí? Foi. Beleza. Gente, aqui era só um ensaio. Pegadinha. Vamos voltar na fita. Um brinde à arte brasileira. Bom dia ao verde e amarelo. Bom brinde, né? Um brinde à arte brasileira. Um brinde à Semana de Arte Moderna de 1922.
Pronto, aqui era só um ensaio. Vamos lá, Boa vamos lá. noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Isso. Que dia é hoje, galera? Olhem no calendário, por favor. Que dia é hoje? 7 de outubro de 2020. 2020 não, rapaz. 1922, fevereiro de 1922. Estamos voltando aí 100 anos, beleza? Pegadinha, pegadinha. Aqui, ao meu lado, a minha amiga Tarsila do Amaral, né? Gente, a Tarsila do Amaral e eu, quem sou eu? Quem é ele? Não conseguiu colocar a música. Mas daqui a pouco a gente vai colocar. Vocês têm que descobrir, eu sou um músico. Um músico muito importante nesse período. Importante para esse período e para a música no contexto geral brasileiro. Isso. Daqui a pouco vocês vão descobrir, vão pensando aí. Essa minha amiga, essa grande artista, ela é autora, na verdade, não, desculpa, ela compôs essa obra que vocês estão vendo aí, a Vaporub, dela, tá, minha amiga? Gente, só uma curiosidade, né? Voltando, com curiosidade. A Tarsila do Amaral, essa grande artista, essa grande pintora, ela não participou da Semana de Arte Moderna. Na época, ela estava, sabe onde? Tomando, sabe o quê, gente? Tomando champanhe em Paris, né? Ela estava lá em Paris estudando, e aí ela não participou da Semana de Arte Moderna. Porém, muito cuidado, a Tarsila não participou da Semana de Arte Moderna, mas ela é um dos principais símbolos do modernismo, tá bom? O Abaporu, por exemplo, a semana foi em 1922. O Abaporu só vai ser pintado, né, só vai ser apresentado 6 anos depois. O Abaporu é de 1928, inaugurando aí a fase antropofágica, né, do modernismo, ok? Pronto, agora vamos lá. Então, o que é ser moderno? Olha só, aqui, de acordo com o nosso dicionário Ruas, ser moderno é o quê? É novo, é o recente, é o que está na moda. De acordo com o dicionário Ruas, o moderno é o período da história que está ali entre o final da Idade Média e a Revolução Francesa, o início da Revolução Francesa, né, que já marca a era contemporânea, né? É o período contemporâneo. Okay? Vamos lá, então. Então, você já sabe o que é moderno. O nosso foco aqui vai ser literatura, gramática e arte, obviamente. Terceira série de ensino médio, muita atenção, tá? As questões normalmente que envolvem o modernismo no campo das artes, tá? E aí, é claro que a Tarsila do Amaral vai falar já sobre o campo da literatura, enfim, no campo das artes, o foco normalmente não é análise de uma obra específica. Normalmente, são as características gerais da Semana de Arte Moderna, tá? O contexto histórico, o contexto político, que envolveram aí esse momento tão importante para a nossa arte, né? Tão importante para a nossa arte. Estamos falando de início do século XX. Olha só o tanto de coisa que estava acontecendo no Brasil nesse momento. Tá? Vamos falar sobre isso. Então, só pegando o gancho, claro. Né? Na língua portuguesa, na literatura e na gramática, é comum no PAS, né, aparecer específico mesmo uma obra e ali ser meio destrinchado, né? O contexto dessa obra dentro do todo, né, pensando no movimento modernista, né, os poemas que aparecem, a gente vai ver alguns que vão aparecer no PAS, né, das obras listadas no PAS, e que são desse período, autores que são desse período, mas elas aparecem dessa forma, assim, esmiuçado, assim, pensando no contexto e no autor, na obra do autor, e também pensando ali na gramática, coisas mais pontuais, como pontuação, como as figuras de linguagem presentes na poesia e tudo mais. Então, daqui a pouco a gente vai ver isso mais... Vamos ter uma aula maravilhosa aqui, perfeito. Quero aprender com a Tarsila. Galera, fiquem à vontade, por favor, para usarem o microfone, tá bom? Nós estamos conseguindo ouvir vocês. Então, quiserem fazer alguma pergunta, por favor, já entra uma pergunta. Não dá para a gente ficar aqui no chat. Daqui a pouquinho eu vou olhar o chat ali, mas fiquem à vontade. Podem perguntar durante a aula. No momento final da aula, nós vamos do aulão. Nós dedicaremos aí nós vamos responder algumas questões do PAS, tá? Responder algumas questões de alguns vestibulares. Então, fiquem à vontade, qualquer momento. Combinado, galera? Dê um ok, por favor. Ok. Beleza, então. Então, vamos lá. Se jogarmos no Google a palavra moderno, será o que aparece? Vamos ver? Vamos lá. Se eu jogar no Google a palavra moderno, vamos ver, pelo menos no meu computador, né? Vamos ver o que vai aparecer.
Joga lá Vocês moderno. conseguem pesquisar aí no de vocês É, para ver o que tá. aparece? Isso. Façam uma pesquisa no computador de vocês e vão a imagens. Olha o que aparece no meu. Quando eu digito moderno na minha barra ali do No Google. meu apareceu uma coisa muito parecida. Ó, tá vendo? Temos aí os algoritmos, né? Vamos ver o que vai aparecer no seu, né? E aí? Falem pra gente, por favor, as imagens que aparecem quando vocês digitam moderno no Google. Podem falar, por favor. No meu apareceu praticamente a mesma coisa. As mesmas Tá? fontes. Beleza. Quem mais? Não, não tem nada no chat. E aí? Podem falar, usem o microfone, por favor. Olha só, apareceu ali praticamente a mesma coisa. Mais alguém? Não? Nada? Façam uma consulta aí depois. Depois vocês vão marcando no chat, depois eu leio, tá? Galera, o modernismo, né? Quando a gente fala de modernismo, nós sempre estamos ali no embate, né, Tarsila, entre o clássico, a figura do Davi, né, do Davi de Michelangelo, e o moderno, né? Ou seja, a eterna luta entre o clássico e o moderno. O modernismo, quando ele aparece, ele chega justamente quebrando paradigmas, não é, Tarsila? Ele chega quebrando paradigmas. Então, para entender de modernismo, você também precisa entender o clássico, né? O moderno, ele pensa em outras visões. O moderno ele é inserido num contexto de inúmeras mudanças políticas, sociais, culturais. E aí, se voltarmos um pouquinho lá para o século XIX, a gente precisa entender o que está acontecendo no século XIX, no final do século XIX, que vai sacudir essa sociedade europeia, que vai sacudir essa sociedade norte-americana, vem para o Brasil também. Né? A gente está num processo ali onde na nossa segunda revolução industrial, então a máquina está aí literalmente a todo vapor, né? Na Europa surgem as vanguardas, ali na transição também, as vanguardas, né? O dadaísmo, o cubismo, o futurismo. Gente, quando o homem sai do século XIX e chega ao século XX, é um mundo novo, é uma mudança de século. É uma mudança de século. Então, assim... Uma redescoberta de si, né? Exato, olha só, é uma redescoberta de si. E aí, agora nós estávamos falando sobre identidade. E nesse momento, o que era ser brasileiro? O que era Brasil? Muito diferente do que é hoje. Muito diferente do que é hoje. Ali estavam sendo criados os primeiros símbolos, né? Sendo forjados os primeiros símbolos. As simbologias que iriam, mais para frente, ser consideradas aí referências ao que é ao povo brasileiro, à cultura brasileira. Tá? E por onde andava essa modernidade? Por onde anda essa modernidade? Né? Aí nós temos uma obra do João Cabral de Melo Neto, nós temos a obra da própria Anitta. Anitta Malfatti, tá, galera? Não é a Anitta, Não é a Anitta do funk. não é a Anitta do funk. E aí o carro, o automóvel, início do século XX, o automóvel ele tem uma função primordial nessa mudança de pensamento. É a velocidade, né? É a velocidade. Na Itália, por exemplo, o movimento futurista, o manifesto futurista, ele já falava de carros voadores. Olha só que loucura! De carros voadores. Isso, gente, há mais de um século. Né? Isso é mais de um século. Okay? Tá? E aí, o que mais temos na história nesse momento? O que está acontecendo no Brasil neste momento? Politicamente falando, o Brasil vivia a República Velha, então os primeiros anos ali de República, né? O Brasil proclamou a República em 1889, então já final do século XIX. Então, gente, a política do café com leite, Rio, São Paulo, né? Aquele centro ali, né? Começando a efervescência ali. Exatamente. De trocas comerciais, também pensando mais voltadas para o café, né? Perfeito, muito bom, tá? E o que foi o movimento modernista, então? A gente está falando de movimento modernista Brasil, tá bom? A arte moderna, a literatura moderna, ela é Europa, Estados Unidos, enfim. Exatamente, mas o nosso foco aqui é Brasil. A gente acaba que a gente vai falar de outras, das experiências europeias, em especial no campo das artes, porque muitas coisas que foram produzidas no Brasil nesse período
acabaram sendo reflexos do aprendizado. A própria Tarsila do Amaral foi para onde estudar? Paris, gente. Foi para Paris estudar. Isso era comum na época. Vários artistas brasileiros, né, óbvio, aqueles que tinham condições financeiras, eles iam para a Europa, lá eles estudavam com artistas, professores renomados, eles voltavam para o Brasil, e aqui no Brasil eles iam trazer toda essa experiência que eles tiveram lá na Europa. Mas aí a ideia do modernismo é exatamente o quê? É quebrar, né? Eu vou quebrar paradigmas e eu vou trazer esse aprendizado com os mestres europeus para uma leitura nossa, né? Eu vou tentar encaixar essa nova estética dentro do meu país, dentro do meu estado, dentro da minha nação. Tá? Então, o modernismo brasileiro ele vai beber muito dessa fonte europeia, mas tentando se conhecer, tentando criar essa identidade. É isso. Tá? Olha só, o movimento modernista, né, ou o modernismo, foi muito mais do que uma tendência na literatura, né? Foi um grande movimento artístico que eclodiu no final da década de... Desculpa, no final da década do século XX, no final da segunda década do século XX, né? E foi responsável por profundas transformações nas mais diversas manifestações culturais, que tinham o objetivo de romper com o passado, né? E também criar uma literatura que falasse do Brasil para os brasileiros. Como criar uma literatura que falasse de Brasil para brasileiros? Como é que é isso, Tarsila? Como é que é isso? O que você acha? Não sei. Não sei. Como é que é fazer uma literatura brasileira falando de Brasil para os brasileiros? Como que é isso? Que brasileiros eram esses, né, gente? Quem tinha acesso à arte, né, no Brasil? Quem tinha acesso à literatura? Então, o movimento modernista chega também pensando um pouco sobre toda essa nossa identidade diversa, né, que tem no Brasil. Mesmo que talvez às vezes eles não conseguissem acessar todos esses leitores, leitoras e consumidores de arte, mas a proposta deles era essa, né, tentar difundir a ideia do que é a arte, do que é a literatura, pensando nesses Brasis, né, nesse Brasil múltiplo. Oh, interessante. Adorei a fala do Brasis, né? Exatamente, desses Brasis, né, galera? Quantos Brasils não existem aqui? Quantos Brasis não existem aqui dentro desse, né, continente que é o nosso país, né? Que esse continente que é o nosso país, enfim, né? Terras aí continentais, exatamente, tá? Então, é nesse contexto que surge o movimento modernista. E aí, quando você fala, Tarsila, quando você fala da questão de para quem era essa fala nesse momento, para quem era o acesso nesse momento, não se esqueçam que nós estamos falando de um período onde não tem internet não, tá, galera? Nem televisão. Nem televisão, tinha rádio, cinema, mas assim, as informações elas demoravam muito para né, atingir aí um grupo grande de pessoas. E assim, a própria Semana de Arte Moderna, ela foi pensada, ela foi organizada por uma elite econômica, gente. O pessoal que estava na Europa, né? Galera, quem é que ia estudar arte na Europa no início do século XX? Né? Quem é que ia estudar arte na Europa no início do século XX? Então, assim, era um grupo que fazia parte, de certa forma, parte de uma aristocracia, né? De um pequeno grupo, de uma elite econômica. E São Paulo, olha só, São Paulo, não se esqueçam, a gente está falando aqui da cidade mais rica do Brasil, né? Do estado mais rico do Brasil, da cidade mais rica do Brasil, a cidade de São Paulo, até hoje, né? Até hoje. Não é por acaso que a Semana de Arte Moderna ela vai surgir em São Paulo. Não à toa. Ali estavam as famílias mais ricas, ali estava o dinheiro do café. Olha que interessante. Vocês já estudaram história, a política do café com leite, né? Os barões do café, né? Essa primeira república aí do Brasil. Sim, gente, o café gerou muitas riquezas para o nosso país. Muitas riquezas para o nosso país. Construção de teatros, a própria construção do Teatro Municipal de São Paulo, né? O dinheiro veio de onde? Do café. Né? Aí nessa época aí era do café. Café. Ok? Tá. Professor, o que é essa risada aí? O que o Coringa tá rindo aí? Vamos lá.
Vamos entrar na Semana de Arte Moderna, tá? E aí daqui a pouquinho a gente vamos contar algumas fofocas que surgiram ali na Semana de Arte Moderna, beleza? Então, o contexto político, nós já sabemos que contexto é esse. É o contexto, olha só, no Brasil, o modernismo é resultado de muitas transformações políticas no início do século XX. O período vigente é a primeira fase da República chamada de República Velha, que vai ali até 30, né? Quando Vargas chega ao poder. Marcada pela política do café com leite, em que o centro do poder, né, do país era concentrado nas oligarquias cafeeiras paulistas e nos fazendeiros de Minas Gerais. Aquilo que a gente acabou de discutir. Não dá para você falar de arte nesse período sem falar desse contexto político. Não é possível você falar de literatura desse período sem conhecer esse período, sem domínio desse contexto político, sem domínio desse conhecimento social, histórico. Não é possível, tá? Mesmo a arte não sendo, né? A arte, quando a gente pensa em arte nesse contexto literário, musical, né? Artístico, das artes visuais, das artes cênicas, a arte, mesmo ela não sendo engajada, né? Pensando ali, ela vai estar vivendo um momento, né? Então, hoje, por exemplo, a arte que a gente desenvolveu hoje, ela vai refletir as coisas que a gente vive hoje, né? Isso é inevitável. Sim, excelente observação. Gente, o artista ele é um homem do seu tempo. O artista é um homem do seu tempo. Então, a gente fala isso o tempo todo. Então, que tempo é esse? Para entender o homem, você tem que entender o tempo. Para entender a mulher, você tem que entender o tempo. Então, gente, uma revisão histórica, ela é imprescindível, tá? Ela é imprescindível nesse momento aqui. Então, a política, a arte, a literatura, elas são todas aqui, todas unidas. Nenhuma pergunta? Quero uma pergunta, no mínimo uma pergunta para a gente continuar. Perguntas, vamos lá, perguntas. Podem usar o microfone, por favor. Tá tudo certo aí? Tá? E aí, Eu galera? não tô conseguindo ver. Até agora, nenhuma pergunta. Não é possível que não tenha nenhuma pergunta. E aí? Tá Vamos tudo lá. certo, professor. Tudo certo? Posso fazer Por qualquer enquanto, pergunta. por mim, sim. Vamos ver, né? Vamos ver. Vai sim, vai sim. Eu vou pelo reconhecimento de voz. Quem falou foi a Agnes. Giovana de Castro. Giovana, beleza. Meu Deus, professor. Meu Deus, professor. Para ver se vocês falam com a gente. Pronto, agora sim. Vamos lá, meus queridos, olha só. Vamos voltar aqui para a nossa semana, vamos lá para o nosso movimento. O período modernista, então, né, brasileiro, ele começou com a Semana de Arte Moderna. Então, a Semana de Arte Moderna, ou Semana de 22, ela marca o início do nosso modernismo, tá? Realizada entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 22, né, no Teatro Municipal de São Paulo. O evento contou com uma exposição de cerca de 100 obras, diversos artistas plásticos, Anita Malfatti, de Cavalcante, Guilherme de Almeida, textos de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, enfim. Então, essas foram as principais figuras do movimento modernista. A gente tem que... Naquele momento, exato. Olha só que interessante. Naquele momento, o movimento modernista, gente, não é um movimento, não é um grupo que se forma entre 10 pessoas e é um grupinho fechado, não. São intelectuais, são artistas, são escritores que estão pensando esse Brasil. Eles estão interpretando o Brasil que eles estão vendo e trazendo para o papel, e trazendo para a tela, e trazendo para a escultura. Então, a própria língua. Olha só, a própria língua, né? A própria língua, que interessante. Como que é essa quebra dessa forma mais... dessa forma, né? Desse jeito mais formal, olha só. Conversando com a professora de português, vamos lá, né? Como que é essa quebra daquela pompa, né? Que nós tínhamos ali, os próprios parnasianos, né? Como é que é essa mudança para uma língua mais atual? Como que é isso? Como é que as pessoas comuns, como é que elas se relacionaram com essa mudança na linguagem? Como é que isso ocorreu? Nesse início aí de essa não viam com bons olhos, não, esse pessoal, achavam que eles eram da algazarra, né? Então, foi com bastante
resistência, assim, também, dentro desse movimento, vieram com tudo, né? Pensando aí nesses novos formatos que já vieram também, claro que com bastante influência das vanguardas europeias, que não tem como também, né? Eles era influenciado por esse movimento de ruptura que estava acontecendo na Europa, né? Mas com um olhar muito voltado para esses Brasis, né? Para esse olhar de ver a língua e falar, não, mas essa língua aqui não é todo mundo que fala, né? Eu não... E aí tem um poema do Oswald de Andrade, que é muito famoso, que chama Os Pronominais, né? Que ele brinca ali com a posição do pronome. Isso, a gente tem dê-me um cigarro, diz a gramática. Mas o bom negro e o bom branco dizem todos os dias, deixe disso, camarada, me dê um cigarro. Né? Ele faz essa brincadeira e ele tem o completo domínio da língua. Você percebe que ele tem o domínio da língua, mas você daqui já começa a colocar figuras aí, né? O negro, o branco, trazendo essas figuras para o texto e pensando nessa dinâmica da gramática, né? Da colocação do pronome, né? Dê-me um cigarro, essa linguagem formal, me dê um cigarro, essa linguagem do povo, essa linguagem do dia a dia coloquial. Então, eles vêm trazendo esse pensamento de englobar esses Brasis dentro dos próprios poemas. Interessante, porque assim, são dois mundos diferentes, né? Há um mundo da língua que é escrita e o mundo da língua falada, né? Com certeza. Nós falamos uma língua e muitas vezes escrevemos outra. Escrevemos uma e falamos outra. Então, eu fico imaginando aqui, um pouco mais distante, que foi realmente foi uma situação, enfim, não inusitada, mas foi uma situação, enfim, instigante, no mínimo instigante, né? Como é que os autores que estavam acostumados ali a escrever de uma forma, como é que eles começaram a colocar no papel a linguagem que eles ouviam na rua, né? Porque a língua ela é comunicação. A linguagem é comunicação, a literatura é comunicação, a arte é comunicação. Se não comunica, se o outro não recebe aquilo, né? Não chega, né? Qual o sentido? Não há comunicação. Isso. Qual o sentido do Thiago pintar uma belíssima tela e deixar lá no meu quarto só onde ninguém vai ver, né? Só o Thiago vai ver. Até posso fazer, mas assim, a arte ela comunica, a literatura ela comunica. A gente está conversando só aqui de linguagens, né? O homem se comunicando, o homem dialogando, o homem, como é que se diz? Se apropriando daquilo que está à sua volta. Muito bom. Adorei. Fantástico. Fantástico. Muito bem. Palmas para o Tarsila do Amaral. Vamos lá, galera. Seguindo aqui. Daqui a pouco eu volto nesses sapos, tá? Vocês vão entender aqui o motivo da risada do Coringa, beleza? Ok. Então, a Semana de Arte Moderna. Eis que chegamos à Semana de Arte Moderna. Eis que chegamos ao ano de 1922. Será que uma semana de arte, do peso dessa semana que nós estamos falando aqui, será que ela começou a ser organizada uma semana antes, um mês antes? E aí, gente? O que vocês acham? Eu acho que demorou muito tempo, não sei quanto, talvez anos. Na verdade, desde o início do século XX, já existiam algumas discussões sobre a comemoração do centenário da independência do Brasil, né? Então, assim, vários intelectuais já estavam pensando, se organizando. Então, a Semana de 22, né, ela tem esse passado, ela tem essa referência, ela tem essa marca no centenário do nosso processo de independência. Isso é muito importante, tá? Ela tem essa marca. Então, nunca desconectem a Semana de 22 com o processo de independência. São processos diferentes, mas que estão ali, conectados, estão ali comungando essa experiência de uma emancipação, de uma independência, de uma quebra de paradigmas. Sim, em 1822 nós quebramos ali com pelo menos na teoria, né, com a dependência política de Portugal,
lá em 1922, com a Semana de Arte Moderna, nós vamos começar a quebrar as nossas amarras com as produções europeias. Tá bom? Então, não foi um evento que aconteceu do dia para a noite. Foi um evento que foi pensado durante um bom tempo. Tá? Já existia, sim, uma ideia de o que nós iríamos fazer para comemorarmos o centenário do processo de independência. Ok? Tá? Então, aí, ó, as referências históricas, né? Então, lá, 100 anos antes, é tempo, independência ou morte, estamos separados de Portugal. Tá? A célebre frase aí, lá de 7 de setembro de 1822. E essa obra aí é a obra do Pedro Américo, tratando, né, exatamente esse momento. Claro, gente, é uma visão de um artista sobre o momento. Pedro Américo não estava lá ao lado de Dom Pedro, né? Oi, fica aí numa pose que eu vou pintar agora o seu cavalo. Claro que não, isso é sempre uma leitura, uma visão do artista, tá? Uma visão do artista, beleza? E aí é isso que chega, então, a Semana de Arte Moderna. E o que foi essa semana? Nós já falamos, o que foi essa semana? Essa semana, gente, foi de fato um evento, né? Um evento cultural. Se não me engano, é o primeiro evento cultural coletivo do Brasil, né? É o primeiro evento cultural coletivo do Brasil. Tá? Então, claro, não, por favor. Mas é que essa palavra coletivo, ela vai ser muito marcante para esse momento a partir de agora. Assim, né? Isso vai se refletir, pensar nesse momento da arte moderna, mas isso vai se refletir lá no Drummond, por exemplo, né? Que vem toda essa força pensando aí no todo, né? No coletivo, essa descentralização do indivíduo, né? Que o romantismo tinha ali, aquela ideia do ser como o homem, né? Aquela centralidade. E aí agora aqui essa palavra coletivo na Semana de Arte Moderna já começa, parece que, a abrir essas cortinas, né? Vamos juntos fazer isso juntos mesmo, integrando e tudo. Muito bom a fala da Tarsila, até porque o próprio o movimento modernista, gente, ele vai se desdobrando ao longo do século XX e ele vai servindo de experimentos, servindo de fontes para outros movimentos artísticos e culturais. Se nós pensarmos no movimento modernista, né, com esses nomes, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, mais para frente eles vão criar um movimento antropofágico, né? Eles criam o manifesto antropofágico, né? Mais para frente, já estamos falando já de anos 60, enfim, final da década de 60, nós temos o tropicalismo, que também bebe, de alguma forma, dessa fonte da coletividade, de uma arte voltada para as nossas questões. Então, gente, não são movimentos estanques, tá? E começa um movimento hoje, acaba ano que vem, acabou. Não, o movimento ele não acaba. Ele não acaba. Como é que eu vou falar que o movimento artístico acaba? Como é que eu posso falar que o movimento artístico acaba? Como é que eu posso falar que o movimento literário ele acaba? É claro que quando nós vamos estudá-los, sim, nós traçamos um recorte histórico, traçamos ali uma periodização para facilitar os estudos. Sim. Mas assim, pensando nas características das obras, né? Pensando numa similaridade, né? Aquela coisa, a gente está junto, pensamos parecido, produzimos parecido, então o que dá para tirar de tudo isso que está sendo parecido e aí colocar numa caixinha, assim, né? Entre aspas, mas que reúna qualidades parecidas, características parecidas, né? E aí é isso que a gente vai chamando de período da arte, né? Mas é um contínuo mesmo. É um contínuo, tá? Não interrompe, tá? Hoje acaba o romantismo, começa o realismo, hoje acaba o realismo, começa a arte. Não é assim. São desdobramentos. Um vai alimentando o outro, tá? Um vai alimentando o outro. Perfeito? Tarsila, e aí? O que mais? O que rolou nessa primeira fase do modernismo? Que fases são essas? Né? Porque na arte, nós não temos essa separação de primeira geração, primeira fase. Como que é isso na literatura? Quer passar para cá? Na literatura é bem marcado, né? Essa ideia das fases é bem marcada
porque justamente por essas características, né? Que são mais comuns a alguns autores, mas a gente vai ver, inclusive, nessas obras, 3 poemas do Que Vão Cair no Passo, que a gente trouxe, que os poetas são considerados de uma determinada fase, mas por exemplo, o Manuel Bandeira escreveu um poema que é um poeta que é considerado da primeira fase, mas o poema que ele escreveu, Que Vai Cair no Passo, por exemplo, foi escrito e publicado depois do Drummond, que já é um poeta que é da segunda, característico, conhecido como da segunda fase, né? Mas então, como que a gente separa isso uma coisa da outra? O movimento da primeira geração, ele vem com esse querendo romper. Né? A gente quer romper com a sintaxe, a gente quer romper com a estrutura, a gente quer colocar erros comuns da nossa fala na poesia, a gente quer fazer uma crítica ao elitismo, mesmo ele sendo da elite, né? Ao academicismo, e aí vem com esse tipo de estrutura. E as estruturas da poesia, elas são poemas menores, com versos livres, versos brancos, né? Sem rima, e com muita ironia. Assim. A primeira fase ela é marcada pela ironia na poesia, né? Então, a gente pode ver nesse poema mesmo aí os pronominais, que todo esse é curtinho, de Andrade. Estou ficando rouca. Ele vem aí fazendo uma crítica, né? Pensando nesse contexto, e aí fazendo essa ideia trazendo para a gente essa ideia da colocação pronominal. E ele, sabendo disso, não é que ele não tem o domínio da língua, mas é que ele quer dizer, gente, vamos descontrair, né? Então, ele coloca... Então, ele traz para a gente essa ideia do pronome aí, que a gente usa o pronome início de frase. Vamos lembrar lá da gramática e colocações pronominais. A gente deve iniciar a frase, segundo a nossa gramática normativa, com pronomes oblíquos? Não. Não, né? Esse é um uso, a próclise não entra, né, em início de frase. A gente deve colocar o pronome depois do verbo. Mas na nossa linguagem coloquial, quem vai ficar? Dê-me um copo de água, que ainda não revelamos o nome da nossa música aqui, né? Então, a primeira fase, ela vem trazendo essa quebra mesmo, essa ruptura, e pensando nesse sentido. Assim, tem um outro poema do Roosevelt que é incrível. Enquanto a Tarsila bebe uma água que hidrata aqui, vamos lá, olha só. Movimento modernista. Os artistas da primeira fase do modernismo promoveram a liberdade da arte, rompendo com a sintaxe, valorizando a língua brasileira, o coloquialismo, os erros comuns da fala cotidiana e estabelecendo a liberdade formal, os versos livres, a ausência de rimas, poema-piada, trabalhando o sarcasmo e a ironia e buscando no folclore as raízes da cultura local. Muito bom. Obrigada. Nada. Então, só para pensar nesse outro poema do Oswald, que chama Erro de Português, que ele faz uma brincadeira, ele traz ali os indígenas e faz uma brincadeira, dizendo assim, que os portugueses, eu não vou saber declamar agora, mas ele diz assim, os portugueses chegaram no Brasil num dia de chuva. Que pena, porque eles despiram o português, eles despiram os índios. Se fosse o contrário, se tivessem chegado num dia de sol, os índios teriam despido o português. Trazendo essa brincadeira, né? Com as roupas indígenas, com a cultura indígena, as tradições indígenas, e trazendo aí essa relação do colonialismo, né? Pensando nessa estrutura de chegaram aqui, impuseram essa língua, né? O português e tudo. Então, eles são muito críticos, pensando nessa coisa da linguagem mesmo e na cultura de modo geral, né? Nós podemos dizer que esse momento, ele é um momento, um dos momentos mais significativos para que os intelectuais, artistas, escritores, enfim, começassem a abordar essa fusão do que é a nossa cultura, dessas múltiplas matrizes africanas, europeias, porque não é africana, africanas, não é europeia, europeias, não é indígena, indígenas. Aqui não vivia apenas os tupis, não viviam apenas os tupis, não haviam apenas os tupinambás. Para cá não vieram apenas portugueses, vieram espanhóis, holandeses, franceses, né? Não vieram somente africanos,
africano, né? Diversos povos africanos com diversas culturas. Exatamente. Será que então nós podemos falar que este momento, ele é um momento dos mais importantes, que essas pessoas, essas mentes, né, que estavam pensando nesse contexto, começaram a unir essas personagens, começaram a unir o índio, o africano, o europeu. Será que podemos entender que sim? Porque a gente está falando o tempo todo aqui, galera, identidade, tá? O tempo todo que nós estamos falando aqui de identidade nacional, de identidade brasileira. Que identidade é essa? Então, assim, podemos sim fazer essa observação. Um momento ímpar, um momento singular, onde escritores, artistas intelectuais estão pensando, escrevendo, compondo e unindo essas várias personagens que formam a nossa cultura. Com certeza. E essa identidade, né? Que não é única, é múltipla. Né? E aí, pensando nesse todo, assim, e aí, sem dúvida, a linguagem é muito questionada. Só mais uma coisa a respeito da linguagem. O Mário de Andrade, que também foi um poeta fundamental aí para esse movimento da primeira fase, ele tinha firmemente a ideia de que queria uma gramática do Brasil, né? Ele queria, e aí na época lá estava também entrando em uma ideia de um acordo ortográfico, pensando no Brasil de português, Brasil de Portugal, e ele batendo, assim, era um dos intelectuais que pensavam que queriam muito que a gramática tivesse, que o Brasil tivesse uma gramática própria. Né? Ele até chegou a escrever uns relatos, assim, sobre uma gramatiquinha do português. Depois um outro autor terminou essa obra e tudo, mas ele era um intelectual ferrenho, assim, que defendia essa história do Brasil, da língua brasileira, né? Para tentar romper, né? Essa ideia da ruptura também é muito marcante aqui nesse primeiro momento. Né? Ruptura, olha só, estamos falando de ruptura. Ruptura no âmbito político, ruptura no âmbito linguístico, ruptura no âmbito artístico. Olha só o tanto de rupturas, né, que aparecem para a gente. Essa transição de século XIX para século XX não foi nada fácil, viu? Não foi nada fácil. Surgimento de inúmeros produtos, surgimento de inúmeras tecnologias, né? E, enfim, não foi nada fácil, não. Eu não sei como é que foi esse período. Eu fico tentando imaginar, né? Eu não sei se vocês fazem isso, mas enfim, eu sou da história das artes, eu fico assim pensando, como é que seria se eu tivesse vivido em tal época, né? Sim. Essa transição, por favor, é uma transição muito louca, muito louca. Um filme do Woody Allen, já viu? Uma Noite em Paris, Meia-Noite em Paris, que ele faz essa viagem no tempo, né? Sim. E aí, galera, curtindo, aprendendo muitas coisas, e aí, tranquilo? Todo Alguma mundo? questão, dúvidas? É possível, tem uma pergunta. Maria. Eu queria saber mais sobre a música agora. Ela já pegou diretamente a influência da semana de 22? Então, a semana de 22, sim, vai ter referências à música, sim. Mas, assim, a semana de 22, ela vai ser centralizada na literatura e nas artes plásticas e nas artes visuais. A música, sim, ela começa a se modernizar também, mas assim como o teatro, a gente vai encontrar mais referências um pouco mais para frente, tá? E aí vão revelar o meu nome então, né? Já que a gente falou aqui de música, né? Eu sou Heitor Villa-Lobos, né? Eu sou Heitor Villa-Lobos. A música que não tocou, que a algum momento vai tocar, as Vaquianas, né? No comecinho, quando vocês começaram a entrar, vocês ouviram alguma música? Ou não? Eu não ouvi, não. Não? Então, assim, o foco, ele é mais realmente no campo da literatura e das artes visuais. Nem o teatro, ele vem nesse momento. O teatro, como eu falei lá, voltando, ele vem só mais para frente, só na década de 40, em 43 especificamente, com a obra do Nelson Rodrigues. Então, assim, pensar a arte moderna do Brasil nesse momento ou a Semana de Arte Moderna, focar na literatura e focar nas artes visuais. Até porque, sim, alguns artistas da música, eles participaram do evento. Gente,
A Semana de Arte Moderna, como eu falei, ela não foi um evento organizado do dia para a noite. Nós tínhamos ali vários intelectuais pensando essa semana, pensando nesse momento histórico, pensando nesse momento cultural. Então, assim, nós tínhamos ali escritores, jornalistas, dramaturgos, pintores, desenhistas, gravuristas, cartunistas. Nós tínhamos ali artistas das mais variadas linguagens, das mais variadas vertentes. Mais do que apresentar a obra, na verdade, esses artistas eles estavam ali escrevendo sobre aquele momento. Eles estavam pensando, exatamente. Então, assim, nesse contexto, a gente nem está muito aqui. Aí eu estou falando da música e do teatro, tá? Não vamos falar, não temos obras aqui nesse momento que vão ter esse destaque dentro do movimento modernista, tá? Para o Paz, ok? Voltando para o Paz, tá? É claro que existem sim obras, as próprias Baquianas, né? a número 5, né? Vila Lobos, mas assim, o teatro que daqui a pouco está surgindo nesse contexto moderno, né? Porque o teatro já existia, a música já existia já existia. Mas o foco que realmente é a parte literária e a parte das artes plásticas, das artes visuais, ok? Esse movimento musical, assim, ele vai pensando nessa questão da identidade, ele vai aparecer lá para pensar nessa identidade brasileira que meio que vai ser retomada desse período, acho que lá pela década de 60, né, com o tropicalismo. Sim. Que aí volta essa questão de pensar nessa identidade, mas por enquanto aqui essa questão da música com esse viés revolucionário, assim, de pensar esse contexto Brasil para o brasileiro, ele não é tão forte. Né? Ele é mais, acho que tem mais essa influência ainda europeia, né, das orquestras e tudo. Assim, claro que eu não sei também de como que isso se dá na música mesmo, essa diferença musical, pensando assim na construção musical, né? Mas pensando a música também dentro desse contexto de engajamento e tudo. Existe engajamento, mas ainda, como você mesmo falou, ainda era muito voltado para o contexto europeu. Na literatura e nas artes plásticas, nas artes visuais, que nós vamos ter realmente essa marca, essa estampa que vai revelar essa quebra de paradigmas. Então, apesar da música e apesar do teatro serem linguagens artísticas, eles não... o protagonismo dessas duas linguagens não foi nessa Alien 22. Esse protagonismo ele vem um pouco mais para frente, tá? Ele vem um pouco mais para frente. Okay? Então, eis que surge aí uma figura também muito, extremamente importante desse movimento, né? Que é o Macunaíma. Macunaíma, uma obra, né? Uma obra obrigatória para qualquer um, tá? Macunaíma de Mário de Andrade, né? Macunaíma. E aí nós temos aí o Grande Otelo, né? No cinema, né? Enfim, o grande ator, o Grande Otelo. De acordo com a figura de Macunaíma, o que é Macunaíma? Macunaíma é um herói sem nenhum caráter. Existem muitas pessoas que fazem crítica, já li muitas críticas sobre Macunaíma, né? Essa personagem do Mário. Mas o Macunaíma, na verdade, ali, ele está também revelando um pouco do que era a nossa identidade. Sim. A partir de Macunaíma, nós podemos ter... Aí é uma referência que nós tiramos da obra, né? Quem é o brasileiro a partir de Macunaíma, né? O brasileiro, ele é definido como sem nenhum caráter, né? Sem nenhum caráter definido, vivendo em um país grande com o corpo de Macunaíma, mas imaturo, né? Característica que é simbolizada pela cabeça pequena do herói. Então, Macunaíma, ele se insere nesse contexto também, desse forjar de identidade. E até hoje eu ouço muitas pessoas falando que o Macunaíma não me representa, né? É porque muitas vezes essa ideia, essa olhada para o espelho, esse reflexo que nós vimos ali, nós já falamos isso. Muitas vezes não, esse reflexo não só é agradável, né? Não lhe é apresentada uma imagem agradável. Então, o Macunaíma, ele vai revelando também as nossas múltiplas mazelas. Mazelas mesmo sociais, né? Como esse retrato das mazelas sociais mesmo,
pensando nesse contexto identitário, de novo, do Brasil, né? Desse Brasil multifacetado. Eu olho para o modernismo como uma grande tentativa de interpretação do que é o Brasil. Gente, imagina interpretar o Brasil. Não é fácil, né? Tem aquela a célebre frase, né? O Brasil não é para os fracos, né? O Brasil não é para os fracos. Um gênio uma vez escreveu isso. Enfim. Mas é de verdade, o Brasil não é para os fracos. O que é interpretar essa identidade brasileira? Quem é o Macunaíma? Que Brasil é esse? Quem é esse brasileiro? Então, é uma relação complexa, é uma relação que ela nos suga, é uma relação que é um tipo de estudo, um tipo de pesquisa que nós precisamos ali, estar o tempo todo afiados, olhando, percebendo o que está acontecendo à nossa volta, porque senão a gente não entende, né? Senão a gente não entende mal a nossa casa, que sai esse mundo chamado Brasil, né? É uma questão que eu acho que tem tido uma certa, tem estado em voga, né, nos últimos tempos, assim, pensar essa questão da identidade, né, da representação das mulheres, dos indígenas, dos negros, né, dentro desse contexto. Então, acho que é um assunto atual também, né, que vem sido falado, abordado desde lá desse pessoal, mas que olhado de fora, né, olhado dessa visão de fora, dessas pessoas muito cultas, né, que tinham essa visão de tentar decifrar, né, todas essas mazelas. E aí, acho que desde então se vem, né, pensando a respeito disso. E, enfim, hoje em dia, no contemporâneo, essas questões já têm sido faladas pelas próprias pessoas. Muito bom. Faladas pelas próprias pessoas. Porque aqui, esse início do século XX, nós estamos aqui, que é o nosso recorte, não se esqueçam que a grande maioria, se não a totalidade dessas pessoas, ali, gente, elite, nós já falamos isso, a gente vai repetir. Essas pessoas pertenciam a uma elite econômica. Nessa época, quem é que estudava? Quem é que estudava arte? Quem é que ia para a Europa? Né? Escrever. Quem é que tinha a oportunidade de se formar, ter uma formação consistente, uma informação, a gente está dizendo de uma educação formal, consistente, cursar um nível superior, que na época o acesso era mínimo. Tá? E aí a Tarsila traz uma questão que é muito importante, que é exatamente nos últimos tempos, pessoas ali do chão da fábrica, ou seja, pessoas ali que representam esses atores sociais que durante muito tempo foram, né, jogados ali para a margem, essas pessoas começam a escrever, elas começam a falar. E aí é claro que são pontos de vista diferentes. Uma coisa é você falar olhando de longe, uma coisa é você de dentro do processo, você escrever, você falar, você produzir, criar. Né? Show de bola. E aqui nessa obra também a gente vê essas características da linguagem também, né? Uma criação de neologismos, trazendo ali essa coisa dessa mistura do Brasil, né? Pensando nessas questões aí do Brasil, dos amuletos, né? Essa crença, essas crenças, né? O Muiractã, que é um personagem, assim, que é um amuleto que fica rondando aí essa obra. Permeia toda a história, né? Em busca desse amuleto. Sim, e aí trazendo essas mil vertentes do Brasil, né? Essa questão do sincretismo, né? Enfim, é uma obra muito rica. A zona rural com a zona urbana. O Macunaíma, ele sai, né, da sua zona rural, vai para a zona urbana, no final ele retorna, isso é bacana, né? No final há o retorno às raízes, às origens. E aí pensando nessa questão de novo da identidade, né? Do retorno às raízes, retorno essa busca pela sua história, né? Enfim, muito legal. Vamos lá então seguir? Nesse período foi formado um grupo dos 5, tá? E aí nós temos aí, galera, né, da esquerda para a direita da tela, né? Nós temos aí a Anitta Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Del Picha, o Oscar de Andrade e
A Tarsila, né? E a Tarsila. Um grupo dos 5 ali. Um grupinho que se uniu, né? Ali artistas e, enfim, intelectuais que se uniram para escrever, para pensar, para fomentar esse debate, né? Sim. Pode passar. Quer ir voltar no site? Não, tranquilo, pode ir. Bom, então aqui a gente agora meio que a gente vai começando a falar um pouco das poesias do Paz, né? Essa daí é uma consolada, né? Uma obra de Manuel Bandeira, um poema de Manuel Bandeira, que diz assim: quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou coroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: alô, iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Então, essa poesia do Manuel Bandeira, ela foi escrita, como eu disse para vocês, em 52, que já não era mais ali aquela fase da primeira geração, que é chamada primeira geração do modernismo. Mas ele é um poeta que é considerado um poeta dessa primeira geração, e aí a gente vai percebendo pelas características do verso, né? Um poema mais curto, versos brandos, versos sem rima, né? E aí colocando aí, fazendo brincadeiras, né? Com a morte, um poema que traz um pouco essa ideia da morte, né? Chegada da morte. Manuel Bandeira foi um poeta que teve tuberculose. Então, ele foi meio que desenganado, assim. Ele viveu para ser poeta, e ele vivia com essa coisa de amanhã pode ser, hoje é o último dia da minha vida, né? Vivendo como se não houvesse amanhã. E aí ele tinha essa relação, um pouco dizem, né, que ele tinha, os críticos falam que ele tinha essa relação muito aberta com a morte. E aí esse poema, ele traz essa ironia, que é muito presente nesse momento lá da primeira geração, trazendo, né, quando a indesejada das gentes chegar, talvez eu sorria, né, talvez eu brinque à noite com seus sortilégios. Então ele vai trazendo essas palavras, esses adjetivos para se referir à morte. E ele está fazendo um banquete para a morte, né? Eu vou recebê-la como eu tiver que ser. Seja com a mesa posta, a casa vai estar limpa, eu já vou ter feito meu trabalho no campo. E aí ele vai trazendo essas ideias, né? E aí, como a gente vai percebendo essa questão da primeira geração nessa poesia, essas rupturas, né? Essas digressões que a gente chama, esses versos entre parênteses, né? Que te colocam ali em dúvida se você está falando, se está meio que desdizendo aquilo que foi dito no verso anterior, te coloca ali, coloca em xeque aquilo que está sendo dito. Né? Essa brincadeira que é comum dessa primeira geração. Então, por mais que esse poema tenha sido um pouco mais escrito um pouco mais para frente, ele ainda traz essas características, né? E aí nós temos ali, ó, no primeiro verso, uma palavra que está escrita com a letra maiúscula. O que vocês acham? Segundo as nossas regras gramaticais, essa palavra ali tá ok com as nossas regras? O que vocês acham? A indesejada, quando ele coloca indesejada é um nome próprio? É um adjetivo? Não, é um adjetivo, né? Então ele coloca ali para fazer essa marcação da morte, né? Como se ele estivesse nomeando essa pessoa. E olha que importante nomear uma pessoa, né? Então, ele coloca ali, então, segundo as nossas regras gramaticais, esse indesejado aí não estaria ok, né? Mas ele traz pra gente essa brincadeira, coloca uma letra maiúscula ali no meio do verso para poder trazer isso que ele está querendo dizer, né? E aí é mais ou menos essa ideia que a gente tem aí nesse poema, pensando nessas estruturas, né? Ele repete, tem o uso das anáforas também, que ele repete a palavra talvez, né? No início do verso, talvez eu tenha medo, talvez eu sorria, e traz essa ideia, né? Essa brincadeira com a morte. Muito bom. Deixa eu só voltar, adorei esse poema, confesso que eu não conhecia, tá? Confesso que eu não conhecia a Consoada.
O Manuel Bandeira, ele, voltando aqui, vamos entender agora o sorriso aqui do Coringa, né? O Manuel Bandeira, ele também não participou da Semana de Arte Moderna. Olha só que interessante, né? Alguns organizadores não estiveram presentes, né? O Manuel Bandeira não estava presente, ele estava com problema de saúde um dia, e na segunda noite da semana foi lido um texto dele por outro autor, pelo Ronald Carvalho, e aí foi lido o texto chamado Sapos. Aqui é só parte do texto, tá? O texto, na verdade, ele é composto por 14 estrofes. E aqui nós temos apenas 4, né? 4 estrofes, né? 4. Diz assim, os sapos. Deixa eu só passar para esse lado de cá. Aqui, obrigado. Vamos lá. O texto diz, né? Os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra. Aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano magoado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vejo como primo em comer os hiatos, que arte, eu nunca rimo os termos cognatos. Então, assim, na época, né, lá em 22, quando esse texto foi lido na Semana de Arte, no segundo dia da Semana de Arte, gente, esse texto, o público veio abaixo, rindo, fazendo piada, vaiando, né? Coitado, o Manuel Bandeira estava longe ali da semana, longe do Teatro Municipal, nem o próprio o Ronald, coitado, né, que estava ali no palco lendo, declamando esse poema do Manuel Bandeira, ok? Voltando aqui, então, para os poemas. E a segunda geração? Como que é a segunda geração do modernismo? Bom, eu vou ser um pouco mais sintética, né? Que a gente está chegando no fim, aí temos umas questões ainda para a gente fazer. Mas a segunda geração, ela já vem trazendo uma peculiaridade agora da nossa história, do nosso contexto histórico, né? Que começa aí a Revolução, teve a Revolução lá de 30, era Vargas, né? Então o Brasil passou por um processo ditatorial, né? Começou uma ditadura no Brasil. E aí é sobre isso que os poetas agora, e os escritores, né? A segunda geração também é mais marcada pela prosa, né? Então a gente tem muito texto lírico, mas muita prosa também, dentro da segunda geração. Então ela vem com esse viés mais crítico e reflexivo, trazendo esse contexto que a gente já está vivendo, da repressão. Então, enquanto da primeira fase estava ali, ruptura, liberdade, vamos lá, aí a segunda geração já vê um contexto político que não consegue se expressar, né? Que tem que ali, ter um cuidado com a linguagem para eles não serem censurados, né? Então, tudo isso vai influenciar nessa escrita da segunda geração. Interessante. E aí, a observação que é feita aqui é porque o Brasil aqui, ele começa a assumir outro período histórico, né, galera? Estamos ainda no Brasil República, mas, assim, nós damos início aí a um novo período, da Era Vargas, com a Revolução de 30, né? Com a Revolução de 30, quando Vargas chega ao poder. Perfeito. Então, autores, né, escritores que estão aqui voltados agora, imbuídos do aparato político, né? Muito bom. E esse poema? Bom, esse poema é um poema que também vai cair no Paz, né? Que é um poema do Drummond, que chama A Noite Dissolve os Homens. E, assim, acho que a gente não vai ler agora, não, né? Vocês têm ele aí, né? Vocês têm ele aí, vocês podem ler, reler. É um poema mais extenso, inclusive não tá íntegro aí, né? E tem até uma questão que dizem que as estrofes é uma coisa importante, a divisão das estrofes é importante para esse poema. Ele tem uma estrofe bem grande e depois uma estrofe menorzinha. E uma outra estrofe, ele é dividido em 3 estrofes. E aí ele vai trazer para a gente essa ideia que o Drummond... E aí, ó, vocês percebam, ele foi publicado em 1940, depois do poema, antes do poema lá do Manuel Bandeira, mas já com as características da segunda geração, que é essa característica de uma poesia mais engajada, né? Com esse sofrimento, essas amarguras, pensando, não tá dando certo.
a gente precisa, e aí no começo ele traz muitas assim, essas palavras à noite, uma coisa mais sombria, mais dolorosa, né? E aí no fim ele tem uma virada, né? O Drummond, é muito comum isso na poesia dele. Ele traz primeiro, ele traz todo um contexto mais sombrio, mais pessimista, trazendo ali as mazelas dos sentimentos do mundo, dessa ideia, né? De dores ali, pensando no contexto geral do mundo, o mundo não deu certo. E aí depois ele retoma, nas últimas estrofes ele traz, e aí nesse poema, por exemplo, ele personifica essa claridade, essa luz no fim do túnel. Ele traz aí a aurora, entretanto a aurora eu te diviso, ainda tímida, então é algo que está vindo aos poucos, mas que ele traz de volta essa esperança, e ele usa muito palavras como companheiros, irmãos, pensando naquilo que eu havia dito da coletividade, né? É muito presente no Drummond essa questão da coletividade, do todo, de que a gente vai precisar trabalhar juntos para que isso aqui mude, para que esse contexto saia do lugar. E gente, olha só, esse texto do Drummond, né, no caso do Drummond de Andrade, ele é de 40. Olha só, a gente está num contexto aqui de Segunda Guerra Mundial, né? Contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, pensar esses autores, pensar essas obras, é pensar no âmbito nacional, mas também é pensar no âmbito mundial, né? Não tem como... Imagina um artista, um autor, um escritor, vivendo um período de guerra, mesmo que ele não esteja inserido diretamente na guerra, gente, mas ele é afetado, todos nós somos afetados, né? Quem não foi afetado pela pandemia, quem não foi afetado pela pandemia em 2020? Todos nós somos afetados, uns mais, uns menos, uns mais no campo econômico, uns mais no campo da saúde, enfim, todos nós, né, no campo psicológico. Então, nós estamos aqui nesse mundo, nós fazemos parte desse mundo, esse mundo ele nos pertence. Não tem como você, agora eu não vou me preocupar com a pandemia. Tem como você não se preocupar com a pandemia? Será que tinha como um autor vivendo a Segunda Guerra Mundial, mesmo do outro lado do oceano, né, onde os embates ocorreram? Será que era possível? Não vou saber, não quero saber da Segunda Guerra Mundial. Vou escrever aqui a minha poesia. De uma forma ou de outra, né? Isso vai influenciar. E uma coisa interessante, essa tela que está aí é uma tela do Portinari, né? Que é um pintor do modernismo brasileiro e chama Guerra e Paz, e esse poema foi feito em homenagem a essa tela. Então, isso é uma coisa importante para vocês terem aí em vista, né? Sim. Foi uma obra, um poema dedicado ao Portinari pensando nessa obra. Então, traz exatamente essa questão da guerra, da paz, né? Essa ideia, e aí essa ideia do sombrio, né? A guerra, a esperança ali da paz, né? Então, essa obra, muito bom. O Portinari é um dos artistas brasileiros mais conhecidos, obviamente, um dos mais famosos. Essa obra, inclusive, ela estampa um painel na ONU, né? Lá nos Estados Unidos, tá? Ela estampa um painel, fez parte de um grande painel da ONU lá nos Estados Unidos, a sede da ONU nos Estados Unidos. Muito bem. Galera, olha só, estamos nos encaminhando aí para o final. Terceira geração, vamos lá. No final, nós respondemos, no final amanhã, enfim, nós vamos disponibilizar esse material todo para vocês, combinado? Claro que a gente não vai ficar lendo aqui os slides, ele foi preparado para guiarmos a nossa aula de hoje, mas nós iremos disponibilizar esse material para vocês, então vai ser um material excelente para vocês revisarem os conteúdos, tá? Sim. Perfeito? E a terceira geração? Chegamos na terceira geração, né? Finalmente, chegando na terceira geração, que aí é pós-guerra, o mundo devastado pela guerra, né? Enfim, devastado pela guerra, todos esses contextos que vocês já sabem, com certeza. E aí aqui a gente tem essa influência do existencialismo lá, do existencialismo francês, Sartre, né, aquela coisa. Sim. E aí a gente traz isso refletido aqui, né, começa o homem a pensar nessa função, eu no mundo, né? Aí volta um pouco essa coisa, não tanto do coletivo, mas tem também os poetas que trazem essas questões do regional, né? Tem muitos autores que trazem na sua prosa, né, essa questão do regionalismo, essas questões, mas sempre pensando ali no homem, né, com as situações humanas, né, pensando
o ser enquanto essa questão psicológica, filosófica a respeito da existência para com o mundo, né? No mundo e para com o mundo. Quem sou eu no mundo? E a gente vê isso muito forte na Clarice, né? Muito forte no Graciliano Ramos, no Guimarães Rosa, né? E no esqueci o nome, Lígia Fagundes Teles, e no João Cabral de Melo Neto, que é, né, o próximo poema que está aí, que vai cair também no Paz, é o Tecendo Amanhã, que também a gente não vai ler, mas que ele também traz para a gente essa coisa da coletividade e da metalinguagem. Então, é importante essa ideia da metalinguagem na poesia, principalmente nesse poema. O que é a metalinguagem, né? Falar da linguagem na linguagem, né? Falar sobre a linguagem enquanto eu estou utilizando a linguagem, né? É um modo de se comunicar. Então, ele vai fazendo aí, trazendo as metáforas para falar sobre a construção, fazendo uma metáfora com o dia, né? E fazendo como que se constrói essa linguagem, como se constrói a poesia. É muito forte essa questão aí da metalinguagem nessa poesia, principalmente. Posso ter só um pouquinho dela? Claro. Tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que, com muitos outros galos, se cruzem os fios do sol, seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Olha só que lindo. Muito bom. Essa desesperança desse homem do final de pós-guerra, né? A própria descrença do homem pelo homem, né? Imagina, nós estamos aí metade do século praticamente e nós passamos por 2 guerras mundiais. Então, assim, o que seria do amanhã? Então, nesse momento, realmente, rola ali uma desesperança, uma inconformidade, uma desesperança do homem no próprio homem. Né? Bom, galera, vamos lá então? Vamos responder algumas questões agora? Deixa eu pegar aqui o material para vocês. Não vamos responder a todas, tá bom? Porque nós temos aí 11 minutos ainda, 11 minutos de aulão, mas assim, lembrando, o material na íntegra vai ser disponibilizado para vocês e fiquem à vontade. Professor, nós preparamos 20 questões para vocês, tá? 20 questões. Claro que nós não vamos responder todas, tá? E aí, professor, se no aulão você respondeu só a 5, a 8 e a 12, eu estou contando a 3, na 17, gente, manda lá uma mensagem para o Thiago, manda lá uma mensagem para a Amanda, sem problema algum, ok? Eu vou responder, então, 2 da minha área e você responde 2 da sua. Pode ser? Se quiser responder um pouco mais, eu falei bastante agora. Ok, então, vamos lá. Galera, questão 1 aí, ó. Julgar se ela está certa ou está errada. Eu vou ler e volto aqui para cá. Vamos lá. Questão 1. A Semana de Arte Moderna de 22, ela tinha como uma das grandes aspirações renovar o ambiente artístico e cultural do país, produzindo uma arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas europeias, sem, contudo, perder o caráter nacional. E aí, essa questão? Certo ou errado a questão 1? Olha a questão aí com calma. Deixa eu ver se tem alguém falando aqui no chat. Acho que tá certo. Ó, certa? E aí? Mais alguém? Questão 1. Leiam aí, não vou ler de novo, não. Questão 1. Alguém acha que está errada essa questão? Ou vamos de certa? Certa questão. Muito bem. Vamos de certa questão. Essa questão está correta. Parabéns. Muito bem, tá? A Semana de Arte Moderna de 22 tinha como uma das grandes aspirações renovar o ambiente artístico e cultural do país, produzindo uma arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas, as vanguardas europeias, galera, tá? Dadaísmo, cubismo, futurismo, enfim, ok? Sem, contudo, perder o caráter nacional. Gente, óbvio, a gente está falando o tempo todo aqui.
Eu não vim de azul e de amarelo à toa, né? A Tarsila do Amaral não está de amarelo aí, com as flores, à toa. Sim, tá? Mantendo o foco no caráter nacional. Perfeito. Vamos responder a questão de número 3? Vamos lá. 3. As reações negativas do público à Semana de Arte Moderna refletem a preferência pelas manifestações artísticas já cristalizadas nas linhas do academicismo. E aí? Ó, essa questão é interessante. Galera, a Semana de 22, na época, ela não foi bem recebida. Tá? Na época, houve muita vaia. Tá? Na época, nós tivemos muitas críticas. Tá? Muitas vaias no momento. As pessoas não estavam entendendo aquela mudança. Ou estavam entendendo, mas não queriam mudar. Então, nós temos esses dois cenários. Aqueles que não queriam mudar de forma alguma mesmo, que queriam manter o modelo acadêmico, né, da arte academicista, e outros que realmente não estavam entendendo. Ok? E aí, galera, 3, certo ou errada? Eu acho que tá certo também. E aí? Só temos uma resposta nesse grupo? Ave Maria, não. Cadê esse Que preguiça. Galera, questão certa também. Questão 3 está certa, tá? As reações negativas do público à Semana de Arte Moderna refletem a preferência pelas manifestações artísticas já cristalizadas nas linhas do academicismo, né? Ou seja, galera, arte acadêmica, arte tradicional, aquela arte que nós conhecemos até ali, na segunda metade do século XIX, okay? Que seguia um padrão específico, uma rigidez na forma, né? Perfeita questão. Vamos agora para a questão de número 5. Vamos para a questão de número 5. Olha só, 5. Alvo de críticas e em parte ignorada, a Semana de Arte não foi bem entendida em sua época. Esse evento ocorreu no contexto da República Velha, controlada pelas oligarquias cafeeiras e pela política do café com leite. O capitalismo cresceu no Brasil, consolidando a República e a elite paulista, esta totalmente influenciada pelos padrões estéticos europeus mais tradicionais. E aí? Será que está certo também essa questão? Acho que sim. Ok. Certa questão. Muito bem. Esse trabalho só tem questão certa, professor. Vou fazer assim. Vou fazer assim no passo também, né? Não, gente, cuidado, tá? Não vou achar que está tudo certo, não. Vamos responder aí a questão de número... Questão de número 10. 10. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional, tá? Do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. E aí é uma fofoca da Semana de 22, tá? Não sei se vocês sabem. Enquanto vocês vão relendo a questão de número 10. A Anita Malfatti, ela é uma das principais figuras da Semana de Arte Moderna. A semana foi em 22. 5 anos antes, em 1917, a Anita já tinha feito uma mostra, ela já tinha feito uma exposição com seus trabalhos, trabalhos que ela havia produzido aí com essas referências e com essas influências europeias. E quando ela expôs em 1917, o Monteiro Lobato, um autor também desse período, desceu a lenha nela, né? Falou que o que ela estava produzindo era loucura, né? Dividiu os grupos de artistas em dois lados, os que realmente eles seguem os padrões e aqueles que são pirados, né? E aí a Anita Malfatti, inclusive, ela ficou abalada, ela ficou quase 1 ano sem produzir. Depois ela decidiu voltar. E nesse retorno da Anita Malfatti, ela vai, né? Ela vai incentivar aí a criação, né, a produção da Semana de 22. Então, a questão de número 10, ela está correta, tá? Após estudar na Europa, gente, nessa época, quase todos os artistas que nós conhecemos aqui, esses famosos, enfim, foram para a Europa, tá? Em algum momento eles foram para a Europa, tá? Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de
Monteiro Lobato. Vou responder só mais um e passo para a Amanda. 7. Vamos lá para 7. A Semana de Arte Moderna de 22 foi uma consequência do nacionalismo emergente da Primeira Guerra Mundial e também do entusiasmo dos jovens intelectuais brasileiros pelas comemorações do centenário da independência do Brasil. Certo ou errado essa questão? E aí? Certo. Certo também. Certo também. Até agora não achamos nenhum erro, né? Vamos ver se tem alguma questão errada da Tarsila aqui. Vamos ver se tem alguma questão errada. Tarsila, vontade. Qual a questão? Não pode passar para lá. Vamos lá, vamos fazer a questão 11. A questão 11 diz assim: de maneira geral, encontra-se nas obras de Manuel Bandeira a valorização da simplicidade e a coincidência da morte com o máximo de intensidade vital? Difícil. Eu acho que não. Não. Lá no consulado, por exemplo, ele estava fazendo o quê? A mesa está posta, eu já capinei o campo, já está capinado, mas seja bem-vinda, morte. O que vocês acham? E aí pensa nessa ideia dele viver com hoje como se fosse o último dia da vida dele. Não tem aí uma questão de coincidência da morte com a vida, dessa intensidade de vida, uma pessoa que sabe que vai morrer amanhã, o que ela vai querer fazer? Aproveitar, né? Então, na verdade, sim, aqui a gente tem essa valorização de uma simplicidade, né? E aí, quando você pensa lá no consulado, por exemplo, essa mesa posta, né? Uma coisa que está ali caseira, do campo, né? Às vezes, trazendo essa ideia. E aí, essa ideia, né? Da morte com a vida, né? Então, na verdade, isso está certo também. Certa questão, ó, só a questão certa. Aqui a Dá questão... mais uma, vai ter mais uma. Dá mais uma. Dá mais uma. Vamos questão 12. A respeito do período literário que se inicia em 1928 ao período imediatamente anterior, infere-se que a década de 30 é a continuação natural do movimento de 22, acrescentando-lhe o tom anárquico e a atitude aventureira. Aí tá errado. Aí tá errado, né? E onde está o Por erro? quê? Não tem esse tom anárquico e atitude aventureira. É essa parte que tá na repressão e aí eles focam em reflexão e tal. Perfeito, exatamente. Muito bom. Então, é isso. O movimento de 30, ele já volta um pouco, né? E ele também não tem essa liberdade tão grande nos versos. Ele é mais os versos mais prosaicos, mas mantendo ali a lírica, né? Mantendo a ideia poética, mas você vê que os poemas do Drummond são mais extensos, né? Tem às vezes até uma narrativa ali dentro, né? Mesmo sendo poema. Então não traz esse tom, né, anárquico e essa atitude aventureira como trazem lá os poetas da primeira geração. É isso, né? É isso. Galera, muito obrigado pela presença Obrigada. de vocês, de verdade. Tá? O nosso aulão de modernismo, 1h40. Desculpe aí no início da aula, os problemas técnicos, mas eu acho que conseguiu fluir muito bem. Houve interação, o material na íntegra vai ser disponibilizado para vocês. E aí, quando vocês lerem esse material, são 30 slides, tá? Quando vocês lerem esse material, fiquem à vontade para fazer perguntas. Professor, no aulão o senhor explicou isso, e agora eu estou lendo no slide, não ficou um pouco confusa essa parte? Fiquem à vontade, por favor, beleza? Com certeza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algo não ficou claro? E aí? Nada? Tudo certo? Então, acho que é isso. Então né? é isso, gente, né? Obrigada. Falaram que quem cala consente, hein? Meus queridos, beijo para vocês, muito obrigado, tá? E até a próxima. Valeu, Até. até mais. Tchau. Tchau. Tchau.